Senhor Jesus Cristo. Que bom é ter você aqui conosco novamente no nosso canal Movidos por Missões. O objetivo desse canal é propagar a palavra de Deus, a causa missionária. E que bom é ter você aqui conosco. Você é muito bem-vindo. Se ao término dessa mensagem você for edificado por ela, compartilhe ela. Dê o seu like, faça os seus comentários e nos ajude a divulgar esse canal missionário. Deus abençoe poderosamente a sua vida. O texto que estaremos meditando hoje está no livro histórico de Atos dos Apóstolos, o único livro histórico do Novo Testamento. Um livro que faz transição entre os evangelhos sinóticos e as epístolas escritas pelo apóstolo e missionário Paulo. Vamos ao texto, Atos 16, versículos de número 6 a 10. Versículos de número 6 a 10. Assim diz a palavra do nosso Deus. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, no qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Nosso amado Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra escrita. Muito obrigado pela revelação dela. Que essa palavra venha nos encorajar e nos edificar nesses tempos de perseguição e crise. Que na medida que essa palavra for sendo pregada, o Espírito Santo seja glorificado e o Teu nome seja exaltado em toda a terra. É isso o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos, nosso Deus é um Deus que fala. Ele, desde o livro de Gênesis a Apocalipse, nos 66 livros da Bíblia, Deus ele tem o prazer de se relacionar comigo, com você, com o ser humano. O livro das primeiras coisas, Gênesis capítulo de número 6, versículo 8. Quando Deus criou o homem e da costela do homem criou a mulher, a palavra de Deus diz que Deus criou o homem e a mulher. E à tarde Deus vinha conversar no jardim com Adão e Eva. Deus é um Deus que fala. Gênesis capítulo 22, versículos 11 e 15. Deus falou com Abraão, anunciando um grande livramento para a vida de seu filho Isaque. Depois de Deus colocar no ventre de Sara um filho, coisa que era impossível para os dois, pois ambos esperaram contra a esperança. Você já esperou alguma coisa contra a esperança? Eles esperaram. E Deus os deu um filho, como havia prometido. Mas só que Deus pediu esse filho e Abraão caminhava com Isaque, com um cutelo e com aquele material que ali seria a lenha para sacrificá-lo. E de repente, quando eles vão caminhando junto, a Bíblia não fala muitos detalhes, mas Isaque perguntou: papai, e aqui a lenha e o cutelo, mas aonde está o sacrifício? E Deus disse: o Senhor proverá. Abraão disse: o Senhor proverá. E quando a
sei que amas e teme ao Senhor. Deus estava falando com Abraão como falou com o primeiro casal da Bíblia, Adão e Eva. Gênesis capítulo 19, versículos 1 a 15. Uma cidade inteira seria destruída por conta de sua pecaminosidade, Sodoma e Gomorra. Deus enviou anjos lá para falar com o sobrinho de Abraão, Ló: sai daí, porque eu destruirei esta cidade. Saia você, saia sua parentela, saia daqui, porque eu consumirei esta cidade com fogo e enxofre. Sara teve dificuldade de gerar. E ela quis dar uma ajudinha a Deus. Deus já havia prometido. Se Deus lhe prometeu algo, espere. Espera, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Deus havia prometido um filho para eles, mas essa promessa demorou 25 anos. Irmãos, Sara quis dar uma ajudadinha para Deus e deu a sua serva Agar para coabitar com Abraão, e nasceu Ismael, e de Ismael todo o povo árabe. Certa vez ela foi para o deserto porque foi humilhada por Sara. E lá naquele deserto, o anjo foi falar com ela. Ou seja, Deus é um Deus que fala e quer falar. Quer falar ao mundo, quer falar à sua igreja, quer falar aos missionários, quer falar aos pastores, quer falar aos cristãos. Ele quer falar. E o motivo desta mensagem é porque Ele quer falar ao meu coração e ao seu coração, porque Ele ainda é um Deus que fala. Aleluia! E falará para sempre. Gênesis capítulo 37, versículo 9. Deus falou com Jacó através de um sonho. Ele deitou, adormeceu e sonhou com uma escada que os anjos subiam e desciam. Ali Abraão edificou um altar chamado Betel. Uma experiência fantástica, onde o nome dele foi trocado de Jacó para Israel, para príncipe do Senhor. Aqui no próprio livro histórico de Atos, capítulo 10, versículo 3, Cornélio também teve a sua experiência com Deus. Deus falou com ele através de uma visão, que as esmolas deles foram ouvidas. Meus irmãos, Deus quer falar. Salmo 115 diz: não a nós, mas o teu nome sim da glória. Porque diriam as nações: aonde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e tudo faz conforme Ele quer. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos de homens. Tem olhos, mas não veem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem boca, mas não falam. São apenas ídolos de imagens, de esculturas, mas o nosso Deus, Ele fala conosco. Fala por sonho, fala por visão, fala por profecia, fala por boca do pastor. Ele fala, Ele quer falar. E, meus irmãos, o momento é momento muito propício para ouvir a voz de Deus. Estamos em meio às perseguições, estamos em meio a uma pandemia. A igreja está precisando a cada dia que passa de mais e mais direcionamento, de ouvir a voz de Deus, de sentir o seu direcionamento. Aqui atrás de mim você está vendo um quadro que fala da perseguição mundial à igreja do Senhor Jesus. Perseguição essa que se desmembra em perseguição extrema, em perseguição severa e em perseguição alta.
Na janela das 40 existem os 62 países mais pobres do mundo. E desses países, os mais hostis ao nome precioso e majestoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui, esse texto que nós acabamos de ler, nesse livro histórico que narra os primeiros 30 anos da igreja primitiva, nós vamos tirar ricos preceitos para nós em tempos de crise, em tempos de desespero, em tempos de angústia, em tempos de sofrimento, em tempos de perseguição, em tempos que parece que a igreja está a cada dia que passa em um círculo fechado. A palavra de Deus jamais será algemada. Hoje as missões, devido à pandemia, estão enfrentando uma aparente crise. Mas é só aparente. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo de um muçulmano que sofreu um acidente de carro, morreu, mas ele ressuscitou porque encontrou com Jesus. Isso é maravilhoso, porque Jesus não está algemado, os céus não estão impedidos de proclamar a sua palavra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quantos e quantos testemunhos nós não estamos vendo por aí espalhados que Deus aparece teofanicamente, ou seja, em uma teofania, o próprio Deus vai de encontro e se apresenta. Meu Deus, Deus é maravilhoso. E aqui, nesta mensagem, nós temos dois grandes homens de Deus. Dois grandes homens de Deus. Ali foram percorrer a região Gálata, mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo. Paulo e Silas tentaram ir para a Ásia, diz aqui a palavra de Deus, e percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, o primeiro lugar. Nem todo impedimento, irmãos, nem toda porta que se fecha é Satanás que está impedindo. Mas o próprio Espírito Santo, que já tem um modo delineado, quer que sejamos sensíveis a Ele, quer que estejamos não aonde nós queremos estar, mas aonde Deus quer nos levar. Paulo e Silas queriam estar na Ásia e o Espírito Santo disse não vão para lá. E aí, meus irmãos, eles, defrontando a Mísia, tentaram ir para Bitínia, o segundo lugar. Primeiro Ásia, depois Bitínia, mas o Espírito de Jesus Cristo não o permitiu novamente. Então, eles voltaram para Troade e, tendo contornado a Mísia, desceram para Troade. O título da nossa mensagem de hoje é Troade, um lugar de pausa. Meus irmãos, Troade hoje é o noroeste atual da Turquia, perto do mar Egeu, um porto marítimo. Então ali eles foram para Troade para buscar a Deus. Qual é o próximo passo? Não é na força do seu braço, não é na sua capacidade, não é na sua eloquência, não é pelos seus talentos, não é pelo seu poder de persuasão, né? Não é por causa do seu chamamento, não é por causa dos seus talentos e dos seus dons. A palavra de Deus diz: não se glorie o homem na sua sabedoria, nem o forte na sua força e nem o rico na sua riqueza. Aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em saber que eu sou o Senhor e faço justiça e juízo como me apraz.
não é pela nossa capacidade. Paulo era um homem extremamente capacitado, cheio de ferramentas, de dons, poliglota, escritor nato, um homem de extrema persuasão, mas nada disso interessava. O que interessa para nós, o que interessa para a igreja, o que interessa para o pastor, para o missionário, é ser sensível à voz do Espírito Santo. Quantos não querem ir para o Ribeirinho, mas o Senhor está dizendo não? Quantos não querem ir para fora do país nesse momento, mas por causa da pandemia o Espírito Santo está dizendo não? Quantas pessoas querem ir para o sertão pregar a palavra aos missionários, mas o Senhor está dizendo não? Não! É momento de ficar em trote. É momento de esperar. É momento de pausa. É momento de oração. É momento de consagração. É momento de buscar novas estratégias. É momento de ouvir o Espírito Santo e qual é a sua vontade e como será as ferramentas que Ele utilizará através das minhas mãos, através das suas mãos. É momento de ficarmos em trote. É momento de ouvir a voz de Deus detalhadamente, porque Ele vai falar, Ele quer falar. Ele quer direcionar a sua igreja. O mundo não será mais o mesmo. É verdade que aqueles países que estão hostis ao Evangelho no dia de hoje permanecerão mais ainda através de um sentimento exacerbado de nacionalismo por conta desta pandemia. Então é necessário, irmãos, que busquemos as estratégias de Deus. Missão não se faz somente indo, missão se faz orando e contribuindo, mas em primeiro lugar orando, em trote, parado, quieto. Qual é o próximo passo, Espírito Santo? Qual é a próxima direção? Como fazer, de que maneira fazer, aonde fazer, como o Senhor quer que façamos? Talvez não seja um momento de viajar, seja um momento de fazer missões urbanas, perto da sua casa, com o seu vizinho, nas ruas. Há muitos necessitados nas ruas, pessoas que estão à margem, que não tem uma máscara, que não tem um álcool gel, que não tem como se proteger. Nós estamos fazendo isso uma vez ao mês. O Espírito de Deus nos instruiu para isso, mas Ele quer nos dar a instrução para partirmos. E aqui Paulo e Silas estavam em Troade. Meu querido irmão, fica em Troade. Fica em Troade, porque Troade é um lugar aonde precisamos ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, precisamos gastar mais tempo em Troade. Davi, quando viu Ziclag totalmente destruída pelos amalequitas, ele chorou até não ter mais forças para chorar. Talvez você olhe e veja os missionários morrendo no campo, as nações perseguindo o Evangelho, 86 mil cristãos mortos no ano de 2019 só por confessarem o nome de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O seu coração derrete. Mas, queridos irmãos, é tempo de estar em Troade. É tempo de estar orando por esses missionários, orando para que o Evangelho seja espalhado por toda a face da terra, para que Jesus venha arrebatar a sua igreja. É ter um tempo de qualidade com o Senhor. É tempo de Troade, de ter um tempo para orar, para ouvir mais, para sentir mais, até que o Senhor deixe tudo claro. A palavra aqui diz que eles tentaram ir para a Ásia, o Espírito
do Senhor disse não. Tentaram ir para a Bitínia, o Senhor disse através do Espírito de Jesus, não, não tem permissão. Eles foram para Troade, oraram, buscaram, tiraram tempo em Troade e à noite, aleluia, aleluia, à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. O Espírito de Deus vai te tirar de Troade e vai te mostrar exatamente o lugar onde você deve estar, o que fazer e como fazer. Depois de encher você poderosamente, lembra de Filipe? O Espírito Santo se apoderou de Filipe. E as Escrituras aqui mesmo em Atos dizem que ninguém podia resistir ao Espírito pelo qual Filipe falava. E de repente ele foi transladado e foi parar justamente ao lado de um carro, de um funcionário de uma rainha. O Espírito Santo quis que ele fosse para lá. Aqui o Espírito Santo já deu o aval. Agora vocês podem ir. Podem ir para a Macedônia para ajudar. E, versículo 10 diz, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. O destino Deus vai dar. Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Ele vai te dar o destino, ele vai te mostrar o modo, mas se necessário for ficar em Troade, fique. A igreja neste momento está em Troade, orando mais, buscando mais, para ouvir do próprio Espírito Santo quais são as novas estratégias. A você, missionário que está no campo, uma palavra de encorajamento. Não se turbe o teu coração. O Senhor está fortalecendo a sua vida através de irmãos que estão orando porque entendem que missão também se faz orando. Deus abençoe a sua vida, a sua família, no precioso nome de Jesus Cristo. Ore por missões, contribua com missões e vá, se for o seu chamamento. Em nome de Jesus. Amém.